Boa noite, amados. Mais uma vez estamos aqui, para tratarmos assuntos concernentes à nossa escola bíblica dominical. No vídeo de hoje estaremos dando continuidade à lição 7, Salomão, homem de oração objetiva. E nesta primeira parte da lição, o autor da revista trabalha o primeiro ponto, dividindo esse primeiro ponto em 4 partes, tá? E ele vai falar sobre Salomão, o homem que ora. Para tal, como já foi falado ontem, estamos utilizando o texto de 2 Crônicas, capítulo 6, de 1 a 11. Então essa primeira parte, que será dividida em 4 pontos, tá? Vamos falar sobre Salomão, tá? Uma pessoa que ora. E aqui está o texto, a qual estaremos trabalhando. Então Salomão disse: o Senhor disse que habitaria na escuridão. Eu te edifiquei um templo para a morada, um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a comunidade de Israel. Toda a comunidade ficou em pé. E Salomão disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que cumpriu pelas suas mãos o que falou por sua boca a meu pai Davi, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para nela edificar um templo para o meu nome, nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo Israel. Vamos ficar até o versículo 5, porque a lição vai falar sobre oração, mas ela é muito propícia em virtude do que estamos passando nos dias atuais concernente à nossa permanência em casa. Estamos fora do templo, e fora do templo começamos a pensar, começamos a ficar temerosos por não estar na casa de Deus, no templo local onde nós nos reunimos. E Salomão, com esta preocupação, ele constrói um templo ao Senhor para colocar os objetos que foram confeccionados, que estão relacionados no livro de Êxodo. E a primeira parte desse texto, na primeira subdivisão, Salomão ele é um pastor. O texto já diz aqui que Salomão ele reúne a sua congregação, ele ora, ele agradece a Deus pela construção, pela conclusão do templo. Com certeza Salomão lembra do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salomão, como homem de oração, ele se coloca como o pastor do rebanho, o pastor de Israel. Salomão também, ele se coloca como o intercessor. Ele reúne o povo e intercede a Deus pelo povo, pelas bênçãos derramadas sobre o povo. Salomão, ele está ali agradecendo, mas também clamando ao Senhor, porque Deus ouviu a sua oração, Deus deu possibilidade dele reunir materiais e concluir a obra. Então Salomão ele intercede para o povo, assim como Moisés fez em toda a sua trajetória com o povo de Israel. Agora Salomão ele reúne o seu povo e intercede. Então Salomão ele é o pastor, ele é o intercessor, mas Salomão também, nesse primeiro ponto, ele se coloca como um teólogo. Tanto é que ele diz no versículo 4, Salomão disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que cumpriu todas as suas mãos. Nós sabemos, amado, que quando Salomão ele se coloca como teólogo, ele está colocando, especificando, está mostrando para o povo quem é Deus. Deus é um Deus que não mente, Deus é um Deus presente, Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus que está caminhando com o seu povo e dando possibilidade, condições ao seu povo de caminhar. Por isso que no versículo 4, Salomão, ele coloca essas palavras como, não simplesmente como um pastor, como um intercessor, mas como um teólogo. E Salomão está também relatando, como ele diz no versículo 10, assim o Senhor cumpriu o que havia prometido. Deus é o Deus que cumpre as suas palavras, suas promessas, e nunca deixa o povo
pensar ou direcionar a sua mente para dúvidas, para questionamento em relação a Deus. E Salomão, né, o autor ele finaliza esse primeiro ponto da revista também falando que Salomão, né, é um exemplo a ser seguido como um intercessor, como um pastor, como um teólogo, agora como um exemplo a ser seguido. Versículo 11, Salomão diz: e coloquei nele a arca, onde está a aliança que o Senhor fez com os israelitas. Nós sabemos que a arca ela foi construída lá no capítulo 37 de Êxodo, tem todas as especificações de como essa arca foi construída. Nós sabemos o significado dessa arca para Israel, tanto é que em Josué capítulo 3, Deus dá uma ordem a Josué para que Josué, ao tocar, né, na água com a arca, né, o povo de Israel, os líderes, os sacerdotes conduzindo esta arca, ao tocar na água, o Jordão seria aberto e Deus iria honrar o nome de Josué. Então, Salomão, um homem de oração, uma pessoa que orava, mas se colocava como pastor, como intercessor, como teólogo e um exemplo a ser seguido. Por isso Salomão fala: colocarei na casa que construí a arca da aliança. A arca essa que representava o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, meu irmão. E amanhã continuaremos falando sobre o segundo ponto da lição: Salomão, o homem de oração objetiva.